Saravá, meus irmãos, saravá, minhas irmãs, um motumbaxe a todos os amigos do canal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, sou Pai Fábio de Baragelu, pai de santo e sacerdote do Templo de Umbanda Cruzada Fé é Vida. E hoje eu vim trazer um assunto aqui bem polêmico. Orixá na Umbanda. Existe a incorporação de orixá na Umbanda? Então, meus irmãos, o que eu venho, pedir primeiramente a vocês é que se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seus comentários. Se tiver no Facebook aí, deixa seu comentário, deixa seu like aí, comenta, compartilha, passa adiante aí, se estiver no Instagram também, Então, o que eu vou estar falando hoje é, antes de tudo, falando, repetindo, dizendo aqui o que eu sempre falo nos meus vídeos. O que eu trago é o que eu aprendi, o que eu levo dentro da minha tradição, dentro da minha doutrina, dentro de estudos, teologia que eu fiz, estudos de sacerdócio que eu fiz, de consultas com pai de santos mais antigos, com aprendizado com as próprias entidades, de experiência própria, vistas e comprovadas por mim mesmo. Então é o que eu trago, o que eu vejo na minha tradição, na minha doutrina, na Umbanda que eu cultuo, Então assim, eu vou começar a falar de um ponto. Primeiro, meus irmãos, existe a incorporação de orixá dentro da Umbanda? Ou é só no candomblé, ou é só no batuque, ou é só no tambor de Minas que existe a manifestação de orixá? Primeiro a gente tem que entender, primeiro ponto, a gente tem que entender, antes de julgar qualquer coisa, saber quem são os orixás, Quem são os orixás? Orixá é uma divindade de Deus, uma partícula de Deus, e é como eu explico, é como se Deus fosse a palma da nossa mão e os orixás fossem nossos dedos, partículas de Deus. E em cada partícula dessa é como se fosse vou dar um exemplo aqui para deixar entendido, para vocês poderem entender. É como se fosse uma bola de luz muito forte, cheia de energia ali dentro, essa partícula, cheia de energia. E dentro dessa bola de energia, existem vários fragmentos ali dentro, vários partículazinhas dentro dessa partícula. E aí a gente vai ter um entendimento que realmente o orixá, essa bola, nunca vai sair, que ela não tem como sair de Deus. Então ela nunca vai chegar e se manifestar no ser humano. Até porque uma não tem como sair, a segunda, ela é muito forte. Ela não tem como chegar, a energia é tão forte que levaria o ser humano à morte, Um ataque cardíaco, qualquer coisa, Uma incorporação para a gente já acelera o nosso coração, Então, a gente entende que esse orixá em si, como se fosse Ogum. Vou dar o exemplo aqui. Essa bola de energia é Ogum, ou Xangô, ou Yansan, ou qual que vocês queiram imaginar aí, certo? Essa bola, dentro dela, tem vários fragmentos.
E cada pessoa, quando nasce, leva um fragmento do devido orixá. Por isso que a gente nasce, cada um com seu orixá. Por isso que a gente já vem com o nosso orixá. Não existe essa coisa de que tu tá com o orixá trocado. Existe uma coisa que Baba King, né, nos ensina, que nós somos filhos de todos os orixás. Todos os orixás respondem por nós, mas nós temos um orixá especial nessa vida, que vem nos regendo para nos ajudar naquela missão que a gente tem nessa vida. Então esse orixá, esse fragmento, um fragmentinho dessa bola gigante de energia, já vem dentro de nós, que é o nosso orixá, que é quem responde por nós. Existe então a manifestação dele, existe a manifestação do orixá, né? E como ela acontece? Ela acontece ao contrário de uma incorporação. A incorporação a gente vai encontrar em várias formas, várias pessoas falando que existe vários tipos de incorporação. Eu acredito na incorporação pelos chakras, né? No acoplamento dela pelos chakras. Não existe um espírito entrar dentro do meu corpo, porque senão o meu espírito tem que sair do meu corpo e o meu perispírito não vai deixar isso acontecer, né? O meu cordão de ouro não vai deixar isso acontecer. Então, existe um acoplamento assim da incorporação, que ela começa devagar, vai indo, vai indo, vai indo, até que a gente consegue ter uma mediunidade forte, né? Então, a incorporação de um espírito acontece desse jeito. Já a manifestação do orixá, ela acontece de dentro para fora. Ela não vem de fora para dentro como um guia, como um caboclo, como um preto velho, como um exu. Ela vem de dentro, porque ele está dentro de nós, para fora. E ela fecha como uma bolha, ela fecha o médium, o filho, essa energia. E ali se dá a manifestação do orixá. É assim que funciona, é assim que acontece a manifestação do orixá. Só quem tem essa manifestação do orixá sabe a diferença entre uma manifestação de um orixá e a incorporação de uma entidade, de um espírito. Porque a gente não tem como explicar como é uma incorporação, como é a manifestação de um orixá, porque é como se fosse a gente dar um mergulho. Não tem como a gente explicar a sensação do mergulho, né? É um exemplo que eu estou dando aqui só, mas é um exemplo que não tem como a gente explicar como acontece, né? A gente sabe que é bom, a gente sente aquela energia, a gente pode falar, arrepia, sente a energia, sente a vibração, sente, né, eles ali perto, sente, mas é diferente a energia do orixá para a energia do caboclo, do preto velho, do exu, é totalmente diferente. E aí a gente vai no ponto, né? Gente, tem umbandas, a gente tem que entender que existe várias umbandas, várias vertentes, vários tipos de culto na Umbanda, né? Zélio Fernandino de Moraes criou a Umbanda e dali em diante ela foi se expandindo, criando raízes. E cada pai de santo, a gente vai citar Rivas Neto, W da Mata e um monte de gente conhecida aí, né? Rubens Saraceni, entre outros aí, muitos foram criando as suas umbandas daquele jeito, cultuando de uma certa forma diferente, mas que não foge do que é a Umbanda. Então a gente tem vários tipos de culto de Umbanda, mas que não foge da Umbanda. A gente vai ver Umbanda Omolocô, Umbanda traçada, Umbanda cruzada, Umbanda mista, Umbanda sagrada, Umbanda de mesa, né? E várias outras aí que você já deve ter ouvido falar. Ah, mas eu não acredito, Umbanda para mim é só uma que existe. Não, por favor, abra a cabeça e estude.
A Umbanda, ela já é uma religião que o próprio Zélio Fernandini e o Caboclo das Sete Cruzilhadas falavam que era para ser estudada, porque ele sabia de todo esse enraizamento que aconteceria na Umbanda. Então lá atrás eles já deixam dito que é para a gente estudar, e a gente tem que estudar a Umbanda para entender como o irmão cultua a Umbanda dele. E entender que se na casa dele ele cultua orixá, e na do outro irmão ele não cultua orixá, porque tem umbandas assim, a umbanda que puxa mais para o lado do espiritismo, a umbanda espírita, ela não cultua orixá ali dentro. Tem umbandas que não tem imagem de santo católico no congá, não tem nem congá. Tem umbandas que não cultuam Exu. Tem umbandas que cultuam só caboclo, preto velho e criança. Tem umbandas que cultuam caboclo, preto velho, criança, boiadeiro, baiano, cigano, malandro. E aí estão errado? Não, porque não existe o certo e o errado, desde que siga aqueles princípios, aqueles preceitos que Zélio e o Caboclo da Sete Cruzilhada nos deixaram, né? Sem fugir daqueles princípios. Então existe muitos tipos de umbanda cultuadas, dependendo do lugar do Brasil, porque ela se expandiu pelo Brasil e para fora do Brasil, mas eu vou dar o exemplo só do Brasil. Em cada região do Brasil, a Umbanda é cultuada de um jeito, né? E eu sou do sul do Brasil e existe a ignorância, desculpa dizer assim, né? Dentro do sul do Brasil, de não se cultua orixá dentro da Umbanda, porque existe a nação, existe o batuque, e dentro do batuque existe a manifestação do orixá, e não se pode saber que se ocupa, que se manifesta o orixá. Então não se pode cultuar o orixá dentro da Umbanda. De certa forma, é uma tradição, a gente tem que entender, do batuque, que não pode saber que o orixá se manifesta, né? Eu sou batuqueiro também, sou babalorixá, sou pronto no batuque, já vai fazer aí 15 anos, sei lá quantos anos, eu não conto muito, né? Eu sei mais ou menos pela idade do meu filho, por isso, né? Então, que eu já sou pronto no batuque também, e na Umbanda, né? E na Quimbanda. Então, assim, gente, eu posso falar para vocês que é uma tradição dentro do batuque. No candomblé, a pessoa sabe que recebe o orixá, né? Eu já fiz vídeo falando sobre isso, entre a diferença das religiões, né? Tem aí no canal aí, vou deixar até no link para vocês aí, diferença entre candomblé, batuque, espiritismo e umbanda. Então, dentro da Umbanda, a gente tem que respeitar. Quer aceitar? Aceita. Não quer aceitar? Não aceita. Mas os cursos de teologia estão aí para a gente aprender. Agora, se tu vai trazer para dentro da tua cultura, da tua tradição, da tua Umbanda, aquilo que o irmão faz, depende de ti. Né? Até porque não é assim, ir lá olhar, olha lá que lá é legal, vou cultuar aqui dentro também, aqui pronto, deu, tá legal. Não é assim que funciona também, né? A gente tem lá, a gente tem que aprender, a gente tem que saber o porquê, né? Tudo tem uma resposta. Agora tem casas de Umbanda que cultuam o orixá e não há a manifestação do orixá, mas tem casas de Umbanda que cultuam o orixá e há sim a manifestação do orixá. Há sim a manifestação do orixá vista por mim mesmo, eu já vi, e não foi só em uma casa. Não é. Existe a manifestação do orixá sim dentro da Umbanda. Sabe por quê? Porque o orixá ele não é do candomblé, porque o orixá ele não é do batuque, porque o orixá ele não é do tambor de Minas, porque o orixá ele é livre, ele é uma partícula de Deus, uma divindade, como eu expliquei, é uma bola de energia. Aquela bola nunca vai chegar mesmo no ser humano, mas as partículas que tem dentro dela, que são mini partículas, é cada orixá que a gente tem. Aí a gente pode e consegue receber essa manifestação do orixá, né?
Então existe a manifestação do orixá no candomblé, no batuque, no tambor de Minas e na Umbanda. Existe. É cultuado de forma diferente. É cultuado, são cultos diferentes, são formas diferentes de cultuar o orixá. Dentro do batuque, dentro do candomblé, vão cortar para o orixá. Dentro da Umbanda não se vai cortar para o orixá. Então aí já começa, são formas diferentes de ver, né, o culto ao orixá. O orixá dentro da Umbanda ele vai chegar, ele vai dançar, ele vai fazer o astral dele. Não tem muita diferença do batuque e do candomblé. Só não tem a apresentação do orixá que nem no candomblé. Não tem a dança em roda que nem no batuque, que chega só o orixá, né? Existe esse dogma que nem eu falei do batuque, aí não usar e aí serem... Eu sou gaúcho e eu tô falando, porque eu no começo da religião, eu também tinha essa separação, né? Não tinha o entendimento, logo quando entrei para a religião, e eu achava que era bem assim, Quimbanda, Exu, Umbanda, Caboclo, Preto Velho e Criança, e Batuque, Nação, Orixá, né? E não é bem assim. Dentro da Umbanda a gente trabalha com Exu. Existe o Exu ali na Umbanda. Por isso que existe a linha da direita e a linha da esquerda. Quer cultuar a Quimbanda? Pode cultuar a Quimbanda independente, quando a Quimbanda é separado. Ou a Quimbanda dentro da Umbanda. Onde Exu não vai estar fazendo mal, onde Exu vai estar trabalhando por bem. Chega ali mais do que Caboclo, Preto Velho e Criança na casa do irmão, respeita. Entende o porquê, pergunta o porquê antes de criticar e antes de falar que isso não existe. Existe na casa daquele irmão a manifestação do orixá? Existe. Não diz que não existe, que aquilo ali é. Falcatrua vai lá e conhece a doutrina, a tradição, a cultura, a umbanda daquele irmão, para depois dizer assim, ó, realmente eu estava enganado. Existe mesmo a manifestação do orixá, existe o orixá chegando lá. O orixá é verdadeiro, o orixá é forte, tu vai sentir a energia no ar, tu vai sentir aquilo ali acontecendo. Então, quebrem esses dogmas, estudem, busquem por entendimento, busquem esse entendimento. Existe e existe sim, respeite a Umbanda, cada um tem uma Umbanda. É como eu digo, eu sou Umbanda. Eu não sou só um bandista. Eu não sou só aquele que vou lá no terreiro lá para me incorporar, beber e fumar. Eu vivo a Umbanda. Eu vivo ela dentro e fora do meu terreiro. Eu sou pai de santo e sacerdote. E não é só por causa disso, né, que eu tenho que ser um obcecado pela religião, mas só que eu vivo ela como uma filosofia de vida. Todos os ensinamentos que os guias, os orixás, os caboclos, os exus, todos eles trazem para nós, a gente deve seguir para o nosso bem, para a nossa evolução. E se existe, meus irmãos, a incorporação, a manifestação de um orixá dentro de uma umbanda, tu já ouviu falar sobre essa manifestação, mas tu não acredita e tu não quer acreditar, sai da caverna. Sai da caverna. Isso não é umbanda. Sai dessa tua caverna aí, né? Tem casas que não admitem estudo de umbanda. A Umbanda foi criada por um brasileiro e ele já disse lá no começo, estudem a religião. Estudem para entender, porque justamente é isso, é para promover a paz entre os povos, principalmente entre nós umbandistas, sem criticar um outro, porque aquele lá faz isso, ou porque aquele lá faz aquilo outro, ou porque o outro faz de outro jeito. Existem muitos tipos de umbanda, e eu dentro da minha casa, eu não cultuo algumas coisas que outro irmão cultua, mas eu cultuo algumas coisas que aquele irmão não cultua. E aí, deixa de ser umbanda? Meu caboclo responde, meu preto velho responde, todo mundo responde. Pratico a caridade, tenho humildade, tenho minha fé, faço tudo como é para fazer. Os preceitos, tudo como é para fazer, como reza, que é o principal da Umbanda.
né? E existe dentro da minha casa a manifestação do orixá? Sim, existe dentro da minha casa a manifestação do orixá. Existe. Para quem quiser julgar, que julgue, mas aprenda primeiro. Vá ver, vá na minha casa, vai ver como é que funciona. Que a gente não segura o orixá, ele chega. Cultua ele e ele vai se manifestar. Não existe segurar, não existe amarrar a entidade. Se na tua casa não chega é porque tu não faz o culto ao orixá. Cultua ele só lá na prateleira, só lá no congá. Vai mais além e aí tu vai ver que isso vai acontecer. Né? Então o que eu tenho deixado aqui para vocês, né, que quem é o orixá, como é que é a energia, a força de um orixá, que realmente esse orixá em si, ele nunca vai chegar no ser humano, senão não nem tem como, fora de cogitação, não acontece. Agora, essas partículazinhas de dentro dessa bola são chamados nossos orixás, e ela acontece, essa manifestação, de dentro para fora, envolvendo o médium e fazendo com que ele flutue sobre aquele salão, o orixá levando ele, assim como no candomblé, assim como no batuque, assim como no tambor de Minas, assim como nos cultos ao orixá. A Umbanda cultua o orixá, então ele pode vir sim a se manifestar. Né? Quem não quer entender, não entenda. Né? Só peço, busquem por estudos, procurem saber na casa de quem acontece isso, como funciona realmente lá. Vai lá e busque esse entendimento, não só nessa parte de orixá, mas sobre outras tradições de dentro da nossa Umbanda, né? E veja o que acontece. Antes de julgar, respeite a tradição, a doutrina, o como o irmão cultua a Umbanda dele. Assim como o irmão respeita o jeito que tu cultua a tua Umbanda, sem criticar. Pois a Umbanda é um Deus para todos. Uma Umbanda para vários. Várias Umbandas para uma Umbanda. É isso que é Umbanda. Um motumbá axé a todos, um grande axé, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e tchau!